Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Mariana Treio. A gente está aqui com a Fernanda hoje, batendo esse papo sobre amamentação. Bom, muitas pessoas perguntam, né, sobre os bicos e protetores de silicone. E hoje a gente trouxe a Fê aqui para conversar sobre isso, para entender por que muitos profissionais condenam e falam que a gente não deve usar, enquanto muitas mães viram e falam: ah, mas isso foi o que me salvou, e eu não amamentava, eu tinha muita dor e etc. Fê, se apresenta então aqui para a gente e explica melhor essa confusão que está hoje na internet. Oi, Mari, tudo bem? Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda, sou enfermeira obstetra e consultora de amamentação. Trabalho nessa área já há algum tempo, fiz estágio no Banco de Leite da Fiocruz. Então, é um assunto que eu gosto muito e fico muito lisonjeada de poder estar aqui passando essa informação para a galera. Com relação ao bico de silicone, é um assunto super polêmico, porque há estudos que mostram que não tem interferência, há estudos que comprovam que tem interferência, então acaba sendo super polêmico, inclusive dentre os profissionais de saúde, né? Então, por isso que causa toda essa divisão de opinião, enfim. Realmente, eu acredito que muitas mulheres que não estão no meio da questão da saúde, não está nesse meio de discussão e debate, de evidência científica, acaba, né, no desespero, na questão de estar machucado e estar aquela coisa entre deixar de amamentar, né, e usar o bico, elas acabam optando pelo bico, o que muitas vezes acaba ajudando, né, temporariamente, e elas acreditam e relacionam isso ao fato de ter salvado a amamentação. E tudo bem, se foi assim que funcionou para aquela mulher e ela conseguiu deixar o bico e a amamentação conseguiu fluir depois, que bom, né? Que bom que deu certo. Mas, na verdade, o que a gente tem nas evidências científicas não são, né, só isso. Tem coisas além, né, da interferência do bico. Por que ele interfere? Tem vários fatores que a gente pode conversar sobre eles. Mas, assim, não é o salvador, não é aconselhável que todo mundo já tenha em casa no enxoval, como se fosse essencial, como se fosse um apetrecho que é necessário para a amamentação, né? Eu, por exemplo, ganhei isso ainda no enxoval, de presente, porque minha mãe falou que ela teve muita dor quando me teve, na época dela não existia isso. E aí ela, assim, tendo a dor dela, ela trouxe já isso para mim, para solucionar algo que ainda nem tinha acontecido, sabe? Acabou que eu não precisei, né? Mas eu consigo ver esse padrão, assim, na nossa cultura de que quem teve esse problema e se salvou, ou acredita que se salva, já começa a disseminar como uma verdade, sabe, inquestionável. Lari, você quer comentar um pouco sobre a sua experiência em relação a isso? Sim, eu tive, né, problemas com a amamentação, meu bico ficou bem machucado, e já no enxoval eu tinha comprado esse bico de silicone porque uma pessoa da minha família falou, né? E aí, mas eu pensei, se precisar, ok, se não precisar, eu dou para outra pessoa, enfim. E aí começou a machucar muito, e quando eu não tinha mais outro recurso, essa pessoa me lembrou, poxa, por que você não bota o bico de silicone para evitar que machuque mais a cada mamada, né? Falei, tá aí, vou tentar isso pela última vez. Falei com o pediatra da minha filha antes e ele era um pouco contra, né? Falava que essa questão do ar, que podia entrar e tudo mais, mas ele falou, tenta, se der certo, mas assim, procura não ficar usando sempre. Se assim que melhorar o seu peito, você volta com o seu peito. Aí pronto, eu fui, usei e de fato foi um alívio muito grande. A minha experiência foi muito boa. Inclusive, eu tinha aquela história que você falou na outra live do bico ser não era para fora, né? O meu. E esse de silicone, inclusive, eu senti que auxiliou a minha filha por isso. Quando ela usou, eu até achei que ela fosse se engasgar, porque na minha percepção era muito grande, né? Porque eu comparava com o meu. E eu falei, gente, isso aqui vai engasgar, vai entrar na garganta da menina. E quando ela começou a sugar, ela foi um alívio, assim. Ela ficou feliz da vida. E depois, quando virava e mexia, né? Assim, em algumas mamadas eu até botava para ver se ela pegava de novo o meu, sabe? E graças a Deus, depois de uma semana, mais ou menos, começou a melhorar a ferida.
e ela pegou sem problemas o meu peito. Mas aí depois eu entrei em outro problema que foi a redução do leite, né, do meu peito, mas isso eu acho que é assunto para outra live. Mas, assim, para mim foi uma boa experiência, né? Assim, pelo menos naquele momento. Não sei se teve consequências depois, né? Do tipo, se interferiu na quantidade de leite ou não sei, mas me ajudou bastante no momento, na época, né? Ah, legal, Lari, você compartilhar sua experiência com a gente, porque realmente é o que acontece, né? As pessoas se veem desesperadas por conta do machucado, que é uma coisa que dói muito, e o bico vem e ajuda. Você continua amamentando e não dói mais e a ferida cicatriza. Só que tem, assim, as coisas por trás disso, né? Por que será que seu leite diminuiu depois? Sabe? E o bico de silicone está diretamente relacionado a isso, por vários motivos. Porque o contato da linguinha do bebê com o bico do peito libera a prolactina, que é o hormônio que produz o leite. Então, quando você coloca um bico de silicone e interfere nesse contato, isso reduz o nível do hormônio prolactina, o que também diminui a ejeção de leite. É um dos fatores. Outra coisa, por exemplo, é que você tendo um bico intermediário ali entre a boca do bebê e o seu peito, o esforço que o bebê tem que fazer para sugar é muito maior, né? Porque ele não está com a língua diretamente no peito, ele está com a língua no intermediário. Então, acaba sendo um obstáculo a mais para ele vencer. Então, ele tem que fazer um esforço um pouco maior, e muitas vezes isso atrapalha o ganho de peso do bebê, também está relacionado. E outra, como a sucção dele não é tão efetiva assim com esse bico, acaba estimulando menos a mama. Então, ele retira menos leite do que ele retiraria se ele estivesse diretamente na mama. Isso também manda uma mensagem para o corpo no sentido de que, poxa, não estou usando tanto leite assim, então também vou diminuir a produção. Então, são esses dois fatores principais que estão relacionados à queda de produção por causa do bico. Por isso que muitas mães falam que salvou, né? Salvou da dor, realmente. Mas que impacto que isso teve sobre o período, né, de amamentação alongado. E é isso que muita gente não consegue ver por falta de informação. Eu vou fazer só mais uma observação. Assim, comigo, de fato, aconteceu isso. Eu acho que é muito o que você falou no início aqui do vídeo. Existem casos e casos. Comigo acabou acontecendo isso de fato. Eu não tinha relacionado essa queda, né, de produção de leite ao bico, isso é importante. Porém, paralelo à minha situação, a minha cunhada também usou. Mas nela, a amamentação transcorreu normalmente, sabe? Eu não sei também, eu tenho prótese de silicone, né, no seio, então não sei se a prótese, mais o bico, mais não sei o que, eu não sei o que pode ter acontecido, né? O dela não, era tudo natural. E com ela funcionou normalmente, ela sempre usou o bico de silicone, a filha dela foi amamentada até onde deu, sabe? Acho que, nem sei, acho que ela teve que tirar do peito, sabe? Ela fez o desmame. No meu caso, não. No meu caso, realmente eu fui ficando sem leite. Então, só um pouco também para trazer aquilo que você falou no início do vídeo de casos e casos. Mas, de fato, foi muito bom eu ficar sabendo disso, porque no próximo, né? Quando, se Deus quiser, eu vou ter. Se eu tiver, aí eu vou levar em consideração tudo isso de amamentação que você está falando. Então, eu queria te perguntar, quando que um profissional, por exemplo, indica o uso do bico? Como que isso é feito? Então, são alguns casos específicos e isso varia muito de profissional para profissional, né? Não é um protocolo a ser seguido à risca, não existe uma determinação. Nesse caso, só é recomendado e acabou. Na verdade, não. Vai da avaliação do profissional, vai da intenção da mãe, isso tudo é relacionado ao contexto, né, familiar. Mas, para te dar um exemplo, casos em que o bebê, de repente, nasce ainda sem o estímulo da sucção, que isso é comum acontecer, o bico, muitas vezes, ele serve para aguçar esse estímulo, né, até ele voltar com esse padrão de sucção, né, e aí sim passar para o peito. Então, é como se fosse um estímulo a mais para ele voltar a essa sucção. Outros casos é tipo assim, tá muito machucado, muito. A mulher não quer mais amamentar, já tá quase desistindo mesmo da amamentação, que é da mamadeira, que é da fórmula. Eu acho que o bico pode ser uma alternativa temporária, temporaríssima, assim, para ela continuar amamentando no peito, para não diminuir a produção do leite
Só que tem uma questão. Se tá machucado, tem que saber a causa. Não adianta você colocar o bico por cima até cicatrizar. Se a causa que machucou, não vai parar. E aí você vai tirar o bico e vai voltar ao machucado. Então a ideia é, você coloca temporariamente para dar uma aliviada ali e corrige a causa dessa fissura, desse machucado, que pode ser muitas vezes relacionado à pega do bebê, que é muito importante. Se a pega não está certa, não estimula o leite e machuca. Então, é importante o profissional estar aliando esse recurso do bico de silicone com essa correção dessa causa. Só botar o bico não vai resolver o problema da raiz, né? E aí vai continuar. Sim, e Fê, em relação à chupeta, né, que muitas pessoas falam, interfere, não interfere, ela de fato é um aliado ou não? Então, na verdade, não, né? Assim, cientificamente falando, de acordo com os estudos e evidências que a gente tem, não é recomendável dar chupeta. Existem vários tipos de bico, ortodônticos, esses são menos piores, sim, mas, de certa forma, é algo que é artificial, né? É algo que a gente introduz no bebê. Ele não nasce sabendo que existe a chupeta. Tem muita gente que fala, tá chorando muito, bota uma chupeta que ele vai acalmar. Mas ele não tá pedindo chupeta, ele tá querendo outra coisa. Então, cabe a gente olhar qual é a necessidade desse bebê. Por que ele tá chorando? O que ele quer? Não pode ser a chupeta, ele acabou de nascer, ele nem sabe que isso existe. Se for uma coisa inventada pelo homem, um recurso artificial que a gente coloca para calar a boca do bebê, muitas vezes para acalmar, né? Mas não é disso que ele está precisando. Muitas vezes ele está precisando de ficar próximo da mãe, que é o lugar mais conhecido dele, né? Ele estava dentro do útero durante mó tempão, naquele ambiente gostoso, com aquela batida de coração. E aí, muitas vezes, ele quer colo, que, né, quer ficar perto da mãe. Muitas mães falam que ele tá chupetando meu peito, então, né, acho que foi até o caso da Lari, né, Lari? Isso aí, a minha filha, eu notava isso, né? Que muitas vezes assim, ela mamava e depois ela gostava só de ficar chupando. Ela claramente não estava mamando, sabe? Eu achava até bonitinho, mas eu ficava, se ela tá chupetando meu peito, acho que eu posso dar chupeta, porque dizem que não é bom deixar no peito o tempo todo ou no colo o tempo todo, né? Sei lá, engraçado, né? Como há 3 anos atrás, né? Minha filha tem 3 anos, eu tinha uma informação e hoje eu já tenho outra informação, sabe? Assim, impressionante como quando a gente vai entrando nesse mundo e tendo acesso. Então, naquela época eu ficava, dizem que não é bom estar no colo o tempo todo ou estar no peito o tempo todo. E aí eu fui e dei a chupeta. De repente, se eu tivesse deixado ela no meu peito o tempo todo, meu leite não teria reduzido, né? Não sei. Mas aí fiz isso, dei a chupeta e ela amava. E eu queria até saber isso. Por que a chupeta acalma tanto, sabe? O que a gente faz? Enfim, pode deixar no peito, então, chupetando o peito, o que a gente faz? Então, Ari, por que a chupeta acalma tanto? Porque não é a chupeta que acalma, é o ato do bebê sugar que acalma, né? A sucção, muitas vezes, para o bebê é uma medida de aliviar o estresse dele, uma medida de conforto. Mas não necessariamente a sucção de uma chupeta, né? Muitos bebês não pegam a chupeta e sugam o dedo, desde o útero, na verdade. Muitos bebês já nascem com esse padrão de sugar o dedo. Não é por ser chupeta, não é por ser dedo, não é por ser mama. É porque o ato de sugar alivia o estresse do bebê, acalma, é um conforto. Então, muitas vezes a gente introduz a chupeta, que é uma coisa errônea, porque é um bico totalmente artificial, que altera o padrão de sugar do bebê. Quando o bebê mama no peito, ele suga com a linguinha para frente, né, anterior e para fora, que é essa linguinha que faz a massagem na arela. Quando você coloca a chupeta, que é um bicão lá dentro da boca do bebê, que muitas vezes vai quase lá na garganta, a língua do bebê se posterioriza, vai para trás e abaixa. Então, quando ele volta para mamar no peito, ele já não está mesmo com o mesmo padrão de sucção. A língua já não está fazendo o mesmo serviço que antes. E aí isso faz o quê? Ele suga menos leite e isso acaba interferindo. Aí vira uma cascata, né? Tira menos leite, o seu corpo produz menos leite. Também ocorre a confusão de bico. Ele tá o tempo todo com a chupeta na boca. E aí aquele bicão. Aí quando ele vai para a mãe, não é aquele bico que ele está acostumado. Aí ele rejeita,
Então, tem várias coisas envolvendo, assim. Ô, Fê, você falando isso, né, que altera a maneira de sugar, engraçado que para mim faz muito sentido, né? Agora eu tô ligando aqui. Por exemplo, a minha filha deu a chupeta desde a maternidade. E aí, ela no início mamava super bem, eu tinha bastante leite e tudo mais. E aí, acho que depois de, sei lá, uma semana, nem lembro quanto tempo foi, mas começou a machucar o meu bico. E eu, visivelmente, a olho nu, sei lá, eu não conseguia enxergar uma diferença de pega. Mas será que isso da língua, né, dela ter se acostumado com a sucção da chupeta, não pode ter atrapalhado e por isso ferido, né, o meu bico tanto? Sim. Porque de repente, sei lá, acho que faz muito sentido isso que você está falando. Sim, Lari, você vê que a gente começa a encaixar o quebra-cabeça, né? Como que a informação faz diferença. Agora, de repente, a gente já consegue imaginar que, possivelmente, a gente não tem como afirmar, mas possivelmente a chupeta desde sempre alterou o padrão de sucção dela, que aí começou a machucar o seu peito, e aí, junto com isso, atribuiu o bico de silicone, e todos esses fatores contribuíram para a diminuição da produção de leite. O fato da linguinha dela não encostar diretamente no bico, o fato dela mudar o padrão de sucção por causa da chupeta, e também o fato do silicone ser um intermediário e fazer com que o bebê sugue menos. Então, isso tudo contribuiu para o desfecho do desmame precoce, né, que a gente chama, quando não consegue prolongar. E Fê, eu queria comentar aqui, porque o Noah também, ele ganhou chupeta já na maternidade, porque, enfim, minha família já falava, chupeta salva, e, enfim, eu fui nessa onda, porque eu pensei, bom, eles devem saber um pouco mais do que eu. Uhum. E eu não senti isso tão forte, né, dessa mudança de padrão, mas você falando agora, eu consigo olhar, assim, ele ainda mama, ele tá com 1 ano e meio, e eu consigo ver que, assim, ele, por exemplo, não ganhava tanto peso quando ele estava só mamando. Ele estava sempre um pouquinho abaixo. E talvez isso seja por conta, não sei, dessa pega errada ou da sucção, né? Que muda o padrão e aí ele suga menos, porque ele está sugando diferente, enfim. E aí suga menos leite. Talvez possa ser, não sei. Qual é a sua opinião? Então, Mari, sobre isso, foi importante você comentar que tem uma coisa importante também. O que acontece? Quando a gente introduz, não sei se foi o caso do Noah, né? Mas normalmente quando dá chupeta pro bebê assim, muitas mães acabam deixando, tipo assim, deixa no berço com a chupeta, deixa ele para acalmar, porque se acordar não dorme de novo e tal. Porque de certa forma ele tá com aquele conforto da sucção. Mas isso acaba levando a criança menos vezes para o peito. Porque se a criança tá sem a chupeta, ela vai acordar, vai querer o conforto, vai chorar e a mãe vai botar no peito. Então ela vai com mais frequência mamar. E com a chupeta, não. Ela acorda, tá sugando, não percebe tanto que não tá saindo leite, porque o importante para ela muitas vezes é a sucção, para relaxar, para acalmar. Aí ela requer menos o peito e a mãe também passa batido. Então, isso faz com que diminua o ganho de peso da criança. Ela vai com menos frequência mamar. Isso é muito importante, porque ele ficava o tempo todo com a chupeta até os 8 meses. E aí ele sozinho decidiu jogar fora a chupeta. Ai, que bom, tirar né? da boca e jogar longe, do tipo, não quero mais, não sou bebê. Ele é esperto. Muitas vezes os bebês são mais espertos do que um monte de gente, do que a avó que indica. Isso é outra coisa que eu até queria comentar. É muito importante as mães, né, se atentarem para os conselhos ao redor, porque muitas vezes acaba influenciando. Por mais que a mãe estude, por mais que a mãe tenha informação e conhecimento, a influência no momento do desespero é muito forte, né? Daquela avó que chega e fala que nada aconteceu, que vai ficar tudo bem, que você precisa descansar. E na hora do desespero você acaba, né, cedendo. Mas fica muito mais fácil quando você decide, já na gestação, através de informação que você não quer dar, e você não compra, e você não tem em casa. Fica mais fácil de você seguir com esse planejamento, né? Fantástico, Fê. Muito bom saber disso. E assim, fica aí para os próximos. Lari? Porque, de fato, faz muita diferença saber sobre isso. E obrigada, Fê, por estar aqui compartilhando todas essas dicas maravilhosas e que eu tenho certeza vai ajudar muitas mães que estão nesse momento ou que estão próximas de chegar nesse momento, né, Lari?
Sim, exatamente. Com certeza, se eu tiver outro filho, eu vou fazer diferente, né? Eu que agradeço, Mari e Lari, a oportunidade de estar aqui compartilhando informação. Né? Eu acho que para vocês que estão aí assistindo, busquem informação, é muito importante, busquem profissionais qualificados, que vocês confiem, né? Porque muitas vezes os familiares que estão próximos, os amigos, têm a boa intenção de ajudar, sempre. Só que muitas vezes não é com a melhor informação, sabe? Que você vai se beneficiar, que seu bebê vai se beneficiar. Parece, às vezes, a solução mais fácil, que deu certo com um, que deu certo com o outro, mas talvez não seja mais adequado. Então, procure uma informação de qualidade, se informe, leia bastante, procure profissionais para que tudo corra bem. Obrigada, Fê. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigada.